Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Rebeca, tudo bom? Olá. Estou organizando aqui o que eu trouxe para falar para vocês hoje. Muita coisa. Acho que não vai dar para falar tudo, mas assim que é bom, né? Boa noite. Tudo bom, Carla, Roberta? Olá. Olá. Aceno com a mão mesmo. Então, gente, eu vou começar me apresentando para quem é um seguidor novo, não me conhece desde a época que eu abri meu blog em 2005, um blog chamado Flor de Obsessão, em homenagem a um autor que eu gostava muito, ainda gosto. Óbvio que temos muitas diferenças, mas que é o Nelson Rodrigues, que é um autor católico que escreveu bastante em suas crônicas, que são o que eu mais gosto dele, sobre o quanto o mundo moderno está precisando entender melhor o que é o amor. E ele falava muito contra os movimentos radicais de esquerda na época em que ele escrevia, ao longo da década dos anos 60, mais para o final dos anos 60. Pessoas que iam às ruas com cartazes escritos "muerte" em espanhol. E ele foi muito importante para mim porque eu não era convertida quando eu comecei a ler. E, na verdade, Deus usou o Nelson para começar a mudar a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. Então, eu me converti em 95. Acho que a maior parte de vocês nem era... Bom, era nova ou talvez nem tivesse nascido. E na época não tinha internet, obviamente. Eu falei na live anterior que quando eu comecei a atinar mais para essa questão da beleza feminina, em relação à moda, em relação a estar bonita para o mundo, eu já era uma apaixonada por beleza. Mas não era esse tipo de beleza, era a beleza da arte, a beleza da literatura especialmente, a beleza da música. Sempre fui muito apaixonada por música, muitos estilos, apaixonada por Beatles desde pequenininha, depois apaixonada por vários, eu lembro que teve a fase de Nat King Cole, teve uma revisitação da música clássica que eu ouvia quando eu era pequena, e na adolescência eu voltei a ouvir muito Mozart, muito Bach. Então, assim, depois eu me apaixonei totalmente por jazz. Dave Brubeck é a minha paixão. Ainda gosto muito de tudo isso. Não mudei muito em relação ao gosto musical. Mas era engraçado, né? Porque a beleza que eu poderia demonstrar em mim mesma, ela não era explorada de jeito nenhum. E eu lembro que em 1999 eu fiz uma pesquisa só para lembrar, mas eu lembro que foi bem nessa década mesmo. Na televisão a cabo, eles inauguraram naquele canal, não sei quem lembra, eu nem sei se existe mais porque eu não tenho TV a cabo em casa. Eu morava com meus pais na época.
Era o E! Entertainment Television, que tinha muito programinha de fofoca também, de famosos. Não era uma coisa muito legal, mas tinha um programa que eu era apaixonada, que se chamava Fashion Emergency, e que era estruturado mais ou menos como o que a gente tem hoje, o Esquadrão da Moda. E aí tinha essa coisa do antes e do depois, e eu assistia muito esses programas, mas sempre com essa ideia de que não, essa imagem bela, ela tá muito distante de mim. Eu não tenho como chegar nela. Era uma coisa muito da televisão ainda. Não havia internet, como eu disse no início, né? A internet que fez essa ponte, uma ponte impressionante com todo tipo de informação, e fez a gente começar a ter muito acesso, muita facilidade de acesso a todo tipo de assunto. Óbvio que tem que peneirar muito, mas depois lançaram o What Not to Wear em 2001, o programa britânico, depois um americano com Stacey and Clinton, e depois finalmente o Esquadrão da Moda só em 2009. E nessa época eu ainda não me vestia muito bem. Na verdade, nessa época eu estava começando a aprender a me maquiar. Olha só, eu já tinha 30 anos. Eu lembro que eu entrei no Orkut. Quem lembra do Orkut aqui? Quem lembra pode fazer assim. Ai, ai. Mas enfim, tinha grupos de maquiagem no Orkut e eu aprendi a me maquiar ali, lendo dicas e pegando muitos ensinamentos com meninas muito mais novas do que eu. Então eu sou um pouco assim uma retardatária da beleza feminina. Eu sei que muita gente acha doido esse dado, mas porque eu realmente não pareço. Eu vou fazer 48 em junho e graças a Deus eu tô me encontrando tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Porque a beleza feminina não tem idade, não tem esse negócio de você achar que você está velha demais para se arrumar, velha demais para ficar bonita. Não existe isso. Se tem uma coisa que eu acredito muito é nesse caráter, um caráter mesmo de acessibilidade que a consultoria de imagem explora muito bem, né? Que é essa ideia de que qualquer pessoa, em qualquer condição, pode sim ter uma imagem harmoniosa, ficar satisfeita em se olhar no espelho. Então, bom, eu fiz toda essa história, esse histórico, para dizer que, sim, eu estava dizendo que eu estava me apresentando, né? Então, eu fiz toda a minha carreira em cima da literatura francesa, fiz letras, mestrado, doutorado em literatura francesa, cheguei a ensinar há muito tempo francês, mais a língua francesa, e depois eu fui fazer teologia no Andrew Jumper, lá no Mackenzie, que é apaixonante. Se você quiser fazer um curso, se você não se importar com o fato de que o diploma não é reconhecido pelo MEC, mas se você realmente quiser aprender com professores crentes, professores que não estão interessados só no conhecimento, mas principalmente no seu coração, eu recomendo o Jumper, assim, de olhos fechados. Mudou minha vida. Meu marido, de tabela, ele não fez o curso, mas ele foi lendo a bibliografia também, ele chegou a assistir algumas aulas comigo como ouvinte, e foi um divisor de águas para mim e para ele também. E agora eu terminei de fazer o curso de formação em consultoria de imagem, eu já vi todos os conteúdos, já estou com alguns clientes aqui em Natal, e eu vim comunicar isso a vocês, que eu quero começar a fazer consultoria de imagem online. E eu estou muito feliz com isso, porque é como se fosse assim, eu
estava apaixonada por todos esses conteúdos de consultoria, em primeiro lugar para aplicar a mim mesma. E depois eu percebi que me dava muita alegria aplicar a outras pessoas também. Mas obviamente que eu não joguei fora quem eu sou. Tudo está integrado. Aliás, a palavra de ordem na minha vida é essa, integração. Eu estou sempre harmonizando os conteúdos que eu aprendo. Por isso eu criei o canal Teologia e Beleza. E eu vou continuar falando de teologia e vou continuar falando de beleza de uma perspectiva de cosmovisão cristã. Porque isso é o que mais alegra o meu coração. Então pronto. Acho que já está bom como apresentação. Eu queria então reforçar um ensinamento que eu tive quando eu era novinha ainda, sem saber me arrumar. Sei lá, eu devia ter uns 18 anos e eu tava vendo aquele programa, mais uma referência idosa, Sem Censura, na TVE, antiga TVE, eu nem sei se existe, gente, eu não sei se existe mais, eu não vejo mais televisão, eu só vejo Netflix agora. E aí eu lembro que um ator disse um negócio que ficou na minha mente e eu nunca mais esqueci, e eu levo no meu coração até hoje, que é a seguinte frase: a forma é a parte visível do conteúdo. Olha que lindeza. A forma é a parte visível do conteúdo. Ou seja, a forma, idealmente, debaixo da orientação de Deus, ela não está em guerra com o conteúdo, ela não é antagônica ao conteúdo e ela também não é somente uma casca vazia, morta, mas ela é parte do conteúdo como um organismo vivo, ela é a sua parte visível. Então, quando você olha para qualquer conteúdo, o que você vê é a forma. E a gente está num mundo que, querendo ou não, ainda se influencia muito por um certo platonismo, algo que vem, né, desde os gregos, obviamente, e que sofreu muitas modificações ao longo dos anos, mas que se constituiu num dualismo que os filósofos e teólogos cristãos têm procurado dar conta no meio reformado até hoje, e que tem sido muito salutar para nós, porque os dualismos, eles sempre ferem o coração de Deus e ferem o nosso coração, porque assim como Deus criou o homem para andar junto dele, sendo distinto dele, mas não separado dele, muitas ideias que estão no mundo, que vieram da cabeça de Deus, que tudo que é bom veio da cabeça de Deus em primeiro lugar, se a gente acha que descobre ideias, conceitos, teorias, a gente está muito enganado, porque tudo vem da mente de Deus em primeiro lugar. Então, muita coisa que Deus criou de modo junto, o homem rompeu. Assim como o homem rompeu o relacionamento com Deus no Jardim do Éden, segundo Gênesis 3, vários conceitos também foram separados. E um deles é esse. Nós aprendemos a fazer uma divisão totalmente não salutar entre aparência e essência. E é por isso que nós temos essa deformação hoje em relação à imagem, que é o seguinte: de um lado, nós cristãos, quando a gente não entende que isso é um dualismo, que isso é algo que a palavra de Deus ela resolve, porque a palavra de Deus ela se coloca contra os dualismos, nós acabamos sem querer, se a gente não tiver uma cosmovisão muito boa, a gente cai nisso. E aí o que a gente faz? A gente desvaloriza a aparência. Então a gente diz,
Por exemplo, o importante é o coração, o importante é o homem interior, é o que eu falei na primeira live. Você lê a Bíblia achando que Deus está dizendo, não se importe com a sua aparência, e não é. Ele está dizendo, não desconecte a sua aparência do seu interior. Não cuide só da sua aparência. Não ache que tudo vai se resolver se você ficar nesse dualismo preferindo a aparência, mas também não caia no dualismo oposto, que é preferir só a essência e na aparência você acha que não precisa pensar. Então, vejam, o que acontece se você tivesse no pensamento bem clara a questão da forma como a parte visível do conteúdo? Você vai entender que o seu desmazelo exterior está refletindo um desmazelo interior, que a sua falta de harmonia exterior está refletindo uma desarmonia interior, e que quando você coloca roupas velhas, manchadas, rasgadas por estarem velhas, quando você não conecta uma coisa com a outra, quando você não faz uma harmonia exterior, você está comunicando uma falta de cuidado consigo mesma. E aí, isso tem consequências em 3 níveis. A falta de cuidado consigo, a falta de cuidado com o outro que nos vê nas mais variadas situações da vida. E aí eu não penso só no marido, mas eu penso também em colegas de trabalho, chefes, a amiga com quem você vai tomar um café, as pessoas na igreja no domingo, todas as situações, uma festa de casamento, uma comemoração qualquer. O seu desmazelo exterior, ele vai comunicar não só a sua falta de cuidado consigo, mas vai comunicar uma certa desvalorização das pessoas com quem você se encontrar. E o terceiro nível é o que diz respeito ao nosso relacionamento vertical com Deus. Porque na Bíblia nós refletimos a glória de Deus. Nós somos como que embaixadoras e embaixadores de Cristo. Então, quando a gente tem um desmazelo exterior, a gente está comunicando sem palavras que isso não está conectado com essa forma que a gente exibe para o mundo. Então há uma desconexão, quer dizer, você só comunica Cristo quando você fala e não quando você aparece diante do olhar do outro. Então você fica desconectado de novo. Então reparem que está aparecendo sempre esse tema na minha fala, né? Harmonia de um lado e desconexão de outro. Isso é fundamental para mim. Então, por isso, eu fiz o teaser do Instagram, né? Eu fiz perguntando a vocês, em relação à imagem, qual é a ideia mais importante. E a primeira ideia era descobrir o que valoriza corpo e rosto, cores, formatos, proporções, etc. A segunda ideia, vestir-se bem como manifestação de amor ao próximo. E a terceira ideia, vestir-se bem para agradar a si mesma. E aí, talvez eu vá surpreender vocês, mas a resposta certa é todas as 3. Todas as 3 são importantes. Não dá para dizer qual é mais importante que a outra. Por quê? Porque você precisa considerar sempre as 3. Você pode até dar mais ênfase em uma que nas outras 2. Claro que isso pode acontecer de muitos modos. Mas o perigo está em preferir uma e desvalorizar a outra. Ou as outras 2 ou uma. Qualquer uma que você desvalorize ou diga que é menos, você vai ter uma visão fragmentada da questão da imagem. Isso não é meu, não é algo de minha autoria. Isso,
a aplicação é de minha autoria. Mas quem criou essa ideia, eu vou falar melhor em outro vídeo, porque é um mundo gigantesco. Foi o teólogo John Frame, junto com outro teólogo chamado Van Poythress. Eles criaram uma teoria chamada triperspectivalismo, de que, como Deus é trindade, ao criar o mundo, ele se reflete no mundo, né? A sua imagem é refletida no mundo, e o mundo também é perspectival, como eles dizem em inglês, né? E isso significa que você precisa contemplar sempre as três perspectivas. Na Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, muitas vezes eles estão em evidência. Quando a gente pensa nos decretos de Deus, por exemplo, o Pai está em evidência. Quando a gente pensa na morte e ressurreição, Cristo está em evidência. Quando a gente pensa na confirmação da nossa salvação no coração, o Espírito Santo está em evidência. Mas você vai dizer que é só o Espírito Santo? Não. Sempre estão juntos, sempre estão concordes, sempre estão em harmonia. Então, embora um tenha uma proeminência dependendo da situação, os três estão sempre juntos, sempre concordes, sempre em harmonia. Da mesma forma, você tem o que valoriza o seu corpo e o seu rosto, harmonizado com a sua preocupação com o próximo e harmonizado com o desejo de agradar a si mesma. Exatamente, Richard. A visão errada sobre si também pode estar relacionada à depressão, com certeza. Se você deixar de lado esse aspecto que no triperspectivalismo se chama existencial, você vai dizer para você mesma que você não importa, certo? Você vai se diminuir diante das outras perspectivas, e isso pode, na verdade, contribuir para uma depressão já existente. Não dá para dizer o que começa primeiro, né? Mas a depressão tem a ver com um certo autoapagamento que é prejudicial à saúde psíquica. Quando você está sempre se negando no mau sentido, não no sentido bíblico, quando você está sempre se diminuindo diante dos outros, tendo pensamentos autodestrutivos, autopunitivos, isso tudo é a negação dessa ponta existencial. Então, uma coisa muito importante é que, vamos lá, assim, qual foi a afirmativa vencedora do meu quiz, do meu teaser? Foi vestir-se bem como manifestação de amor ao próximo. E eu achei isso muito interessante, porque, de fato, se a gente parar para pensar, no mundo de hoje, tem muito essa coisa do beijinho no ombro, né? Essa ideia de eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Aí já é o oposto. É aquela pessoa que tá sempre querendo ficar por cima, aquela pessoa que se valoriza acima de todo mundo. E aí, nesse caso, você tem uma ênfase egoísta mesmo, tão grande no eu, egocêntrica, que o que acaba acontecendo é que a cultura fica tão viciada que a igreja reage a isso. E aí reage de modo obrigada. Reage de modo a dizer, não, mas espera aí, a gente não tem que ser egoísta desse jeito e pensar só na gente, tem que pensar no outro também. Então, essa resposta majoritária, vestir-se bem como manifestação de amor ao próximo, demonstra muito como a igreja ela se comporta de modo reativo, muitas vezes. Ela desenvolve fortemente aquela ênfase que vai confrontar a cultura atual, né? Que vai se posicionar. Só que, por mais bacana que seja isso, a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro, né, análogo, que seria desvalorizar as outras duas perspectivas. Se a gente ficar só nessa e não pensar nas outras duas, a gente também não vai chegar a uma visão que seja completa.
Então vamos lá. É muito importante a igreja ter clara essa noção de que o vestir-se não é só para agradar a si mesma, nem só uma questão de você saber o que fica bem e o que não fica bem, segundo leis universais da estética e da moda. Vestir-se como manifestação de amor é um negócio muito bacana, muito importante, muito valioso. E eu penso que não só na questão da sensualidade, muitas pessoas me pediram para falar mais sobre isso, e eu vou falar um pouquinho mais. Não dá para fazer a live toda sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais, que é essa... Quando você tem essa ideia de que, eu me visto para mim mesma, você acaba, de fato, não tendo o cuidado com o outro. E se você não está dentro de uma cosmovisão cristã, se você não é cristã, se você não pensa nisso, não se importa com nenhum tipo de pudor, porque o pudor na nossa sociedade vem em grande parte do cristianismo, embora em parte ele também seja algo inerente ao ser humano. Mas se você não se importa com isso, você vai estar, nas palavras de Jesus, não se importando com o fato de que pessoas à sua volta vão olhar para você e vão pecar em pensamento, né? Como Jesus falou aos fariseus, que eles achavam que eles não pecavam em pensamento, eles só pecavam quando eles cometiam alguma coisa bem exterior, eles eram pessoas muito exteriorizadas. Mas Jesus falou não, se você imaginar na sua cabeça que você está coabitando com uma mulher que você vê na rua, você já está pecando contra ela. Então as mulheres cristãs, geralmente quando elas têm uma boa teologia, elas se preocupam muito com isso, elas não expõem muito, elas não usam decotes muito profundos, elas não expõem muita pele, nada muito curto, muito justo, drapeado, transparência demais, coisas que podem levar, mas elas precisam fazer isso da perspectiva correta, que é o amor ao próximo, de fato. Então, de fato, nessa questão de você tomar cuidado para não ter uma sensualidade exagerada, explícita, a dimensão do amor ao próximo, ela fica mais forte. Mas ainda assim, as outras duas estão presentes, porque senão, bastaria você se cobrir, pronto, né? Então eu vou me cobrir totalmente e não vou pensar no que fica bem em mim, não vou pensar no que eu gosto de usar, não vou pensar nas cores que eu vou usar, não vou pensar no estilo. Existem vários estilos aí que não tem nada a ver com pele à mostra. E aí, nisso, se a sua única preocupação com a vestimenta for essa, a sua motivação já começa a ficar um pouco capenga, entende? Claro que é uma boa motivação, mas não é a única a sustentar uma ética cristã do vestir que seja realmente boa do ponto de vista teológico, no sentido de dar conta de toda a diversidade de recursos que Deus coloca nas nossas mãos para nos vestirmos bem. Então, essa pessoa que se preocupa com isso, ela não precisa ficar só nisso. Não, eu vou pensar só no olhar do outro, Não. Ela pode e deve também pensar no seu próprio olhar, diante do espelho. Que personalidade é essa que quer se exprimir através desses recursos? Que esses recursos seriam o primeiro, né? O que cai bem em mim. Então, por exemplo, quando eu me visto, geralmente eu tomo cuidado de sempre colocar linhas verticais, contrastantes no meu corpo, tá vendo? Aqui você tem duas linhas verticais. O que isso faz? Isso é universal. Você vai ver em desenhos explicativos que linhas verticais próximas uma da outra
fazem com que o seu olhar se direcione na vertical, como se você fizesse assim, né? E isso faz com que você automaticamente veja a figura que está diante dos seus olhos alongada. Eu gosto desse efeito, porque eu acho que essa parte minha aqui do corpo é larga. Eu acho não, eu tenho certeza. Enfim, eu poderia não me incomodar com isso. Mas se eu me incomodo, e eu prefiro também passar uma imagem mais alongada, porque o alongamento tem a ver com uma elegância maior, e isso já é uma questão mais simbólica da nossa cultura, mas também tem um elemento universal que atravessa culturas. Então eu vou usar esse recurso que está impresso na criação, que veio da mente de Deus, que está presente nos animais elegantes. Pense numa garça, com aquela patinha bem esticada e a outra patinha assim, dobradinha. Por que a gente acha a garça elegante? Não é à toa. Isso é um elemento visual forte. O alongamento transmite elegância, transmite uma sofisticação. Enquanto linhas horizontais, elas podem não ser muito legais para quem deseja parecer mais alta, mais alongada, mas elas também podem transmitir outras ideias, né? Elas podem transmitir solidez. Uma coisa mais quadrada aqui no ombro, ela transmite uma certa uma solidez, uma presença. E linhas diagonais já transmitem um certo dinamismo, porque quando você olha, você faz assim, você se mexe muito, transmite alegria, movimento, um pouco como as crianças que correm de um lado para o outro. Então todos esses simbolismos, esses recursos que estão na natureza também e que o homem descobriu, mas que foram ideias que vieram da mente de Deus, fazem parte dos conteúdos que na consultoria de imagem estão correlacionados ao primeiro aspecto das minhas 3 perguntas. O que fica bem em mim? O que fica bem para cada pessoa? Cada pessoa vai ter uma configuração de corpo, vai ter uma largura de ombro, vai ter uma largura de quadril, vai ter uma linha de perna, vai ter um formato de rosto, vai ter linhas no seu rosto. Olha como é retinha essa linha aqui do meu cabelo. Então, isso diz algo sobre o formato do meu rosto e isso está correlacionado, se correlaciona com formas que vão ficar melhores em mim que outras, porque elas vão equilibrar, elas vão harmonizar com o que eu já trago no meu corpo. Legal, é isso aí. Não é à toa que os flamingos viraram referência das blogueiras de moda. Certamente tem ligação com a questão da verticalidade e elegância. Sim, tem a ver com isso, mas tem a ver também com a cor rosa. Não é interessante? Esses dias eu estava observando isso e também lendo alguém no Instagram falando sobre isso, que a cor rosa, ela sofreu uma certa mudança simbólica. Antes, ela denotava mais delicadeza, uma certa fragilidade também. E agora o rosa, ele já tem como que uma força feminina, uma força especificamente feminina. Então, por isso também, teve uma época que o rosa estava muito em baixa e agora ele voltou com força total. Então, vejam, a gente usa toda essa simbologia e todos esses recursos visuais de um modo sábio, que não só valorize o que a gente já traz e que não pode mudar. No meu caso, eu não posso mudar a estrutura do meu corpo, mesmo emagrecendo, a estrutura do meu corpo não fica igual, quer dizer, não fica diferente. E nisso não tem nada a ver se você pensar assim, eu não vou fazer uma consultoria agora porque eu preciso emagrecer. Na verdade,
só se realmente você não quiser. Mas mesmo que você não queira comprar nada, vai ser a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Você vai aproveitar muita coisa, porque a estrutura do seu corpo não muda, seu estilo não muda e suas situações não mudam rápido também, né? Você pode fazer uma nova consultoria depois, se você muda radicalmente de emprego, se você passa por outras mudanças fortes, como maternidade, ou às vezes você saiu da adolescência e você quer comunicar uma imagem mais assim, de mulher em vez de menina. Então essas mudanças também são importantes para delimitar a consultoria, mas isso de engordar e emagrecer não é importante. Inclusive eu fiquei super feliz quando eu vi uma consultora contando que ela tinha uma cliente e essa cliente queria muito emagrecer, estava na dúvida de se começava a consultoria, acabou começando, vou começar. E aí no final da consultoria ela resolveu que não queria mais emagrecer. Porque ela ficou tão feliz com a própria imagem que ela viu que a questão para ela não era tanto ser gordinha ou se sentir gordinha, mas era não saber vestir-se, não saber o que ficava bem nela. E aí é como a estrutura de corpo, ela não vai mudar, tanto que cada gordinha é um corpo diferente. Eu sou o tipo de gordinha que eu sou maior embaixo. Alguém vai dizer, não, você não é uma gordinha. Eu sou assim. É porque em cima eu sou mais magra que embaixo. Como vocês estão me vendo da cintura pra cima, vocês não estão vendo. E já tem outras que são maiores em cima e menores embaixo. Então isso é que vai ser determinante. E não o fato de estar acima do peso. Então, gente, isso é muito legal. Porque se você olhar para as três perspectivas sempre, você vai ver que você vai estar se guardando de cometer determinados erros que no final vão deixar seu coração insatisfeito com a sua imagem do mesmo jeito. Então, na primeira perspectiva, se você fizer uma consultoria de imagem, seja presencial, seja online, você vai se perguntar: o que fica bem em mim? E para isso você vai precisar de informação da consultora, todo um cabedal grande de informações que ela vai te passar e que vai ser sob medida para você. E ela vai te explicar essas linhas contrastantes, ela vai te explicar quais são as peças de roupa que vão ficar bem no seu corpo dependendo da sua necessidade. Por exemplo, você diz para ela: eu me incomodo muito porque meu ombro é caído. Aí ela vai te ensinar a usar peças de roupa que tenham algum detalhe aqui que faça meio que visualmente isso aqui crescer um pouquinho. E não precisa ser ombreira, podem ser muitos outros recursos. E aí, quando a pessoa olhar para você, ela vai ver isso aqui maiorzinho e o todo vai ser mais harmonioso e você vai se sentir mais feliz quando você mesma se olhar, já que o ombro caidinho te incomoda. Obviamente que aquilo que não te incomodar fica do mesmo jeito, porque nesse caso o desejo do seu coração ele precisa estar junto também. E você não vai olhar para uma perspectiva em detrimento de outra. Não, você vai chegar numa espécie de acordo entre as três perspectivas. Então, na primeira, você vê o que fica bem em mim. Assim, nisso, Josi falou, você seria triângulo. Então, tecnicamente sim, mas na verdade isso é muito interessante, viu? Porque essa questão dos tipos de corpo, como a gente vê na internet, corpo pera, corpo maçã, corpo retângulo ou I, como alguns chamam também, isso tudo é muito relativo, porque se você procurar na internet, de repente você olha no espelho e diz: meu corpo é triângulo, vamos supor. Porque você olha e você vê que a parte de baixo é maior.
Aí você vai na internet, o que fica melhor para o corpo triângulo? Aí você começa a seguir aquelas dicas. Só que aquilo ali foi feito de um modo padronizado, você não passou por uma consultoria para saber. Então, na verdade, quando você passa por uma consultoria, você pode descobrir que o seu corpo nem é do jeito que você vê. Mas você vê daquele jeito, ou porque às vezes a gente traz ideias erradas sobre a nossa imagem, ou porque a gente tem aquela coisa do peso visual, que é partes mais gordinhas que as outras parecem apontar para uma estrutura maior, mas não é bem assim. Eu, por exemplo, eu sempre achei que eu fosse triângulo, mas no meu curso de formação eu também passei pela consultoria, e na consultoria, com as medidas, eu descobri que eu sou o que chamam de ampulheta, ou seja, o meu ombro ele é até um pouquinho maior do que o meu quadril. Isso é louco, né? São 2 centímetros maior que o meu quadril. Mas, quando eu me olho no espelho, eu tenho coxas grossas e eu tenho isso aqui, principalmente, bem fininho. Meu pulso é bem fininho. Então, por isso eu olhava e achava que eu era triângulo. Mas o que caracteriza o triângulo não é o tamanho da coxa, o tamanho da perna, mas é o ombro estreito. O ombro tem que ser bem estreitinho. Aí é uma questão de estrutura. E no meu caso não é estrutura, é porque quando eu fico mais gordinha, eu engordo mais embaixo. E eu tenho já essa característica de perna grossa, sempre tive. Então existe um peso visual maior na parte de baixo. Mas eu posso seguir todas as dicas visuais do triângulo? Não, eu não posso. Se eu seguir, eu vou ficar insatisfeita, porque como o meu ombro ele já tem uma aparência mais larga, se eu ponho muito peso aqui, eu vou me sentir um triângulo invertido. Estão entendendo? Então isso, pra mim, apesar de eu ser uma ampulheta, eu tenho um peso visual maior embaixo, então eu também não posso seguir igualzinho as orientações de ampulheta. Então eu tenho que fazer um mix que seja personalizado para mim. Por isso o olhar da consultora não é substituível por dicas na internet. A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você fica muito focada em dicas que você viu na internet e não vê que existe um modo muito mais personalizado de você aprender o que fica bem em você. Então é isso. No primeiro caso, você tem não só a questão das formas, mas também das cores. Por exemplo, hoje eu tô com esse kimono que tem um vermelhinho. Ó, esse vermelhinho tá na minha cartela outono profundo. Então, esse vermelhinho, ele dá ao meu rosto uma aparência mais uniforme, porque estando na minha cartela, isso significa que a cor da minha pele se harmoniza com esse tom. Entendem? A gente pode falar mais sobre a questão da análise cromática. Eu não ofereço análise cromática por internet, porque tem essa questão do monitor, da luz, isso tudo engana muito. Então eu não faço por internet. Mas pessoalmente é muito legal. Todo mundo que faz fica assim, uou, parece mágica. Porque o rosto muda, aparece olheira, aparece mancha quando a cor não está na sua cartela. E quando ela está, parece que você passou um BB cream, sabe? Passou corretivo, parece que você está mais descansada. É muito legal, até aqueles poros mais abertos, eles ficam mais fechadinhos. Eles aparentam melhores, sabe? É um barato. Então, nesse primeiro nível, você descobre aquilo que Deus legou à sua criação como os recursos que você pode usar para ter uma aparência mais harmoniosa. Ah, Caroline, obrigada, que fofa. No situacional, que é o segundo, que é aquele que eu coloquei como expressão de amor ao próximo, é a situação, né? O que você deve vestir no seu ambiente. Então você tenta perceber
você precisa conhecer, a consultora vai te passar essa correlação entre peças de roupa, cores de roupa, formatos, tudo o que vai ao encontro da situação para a qual você se veste, aquilo que comunica melhor o que você precisa comunicar de acordo com a situação. Todo mundo sabe que a roupa que você usa para um casamento não vai ser a mesma roupa que você usa para uma entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego você precisa comunicar outras coisas, você precisa comunicar profissionalismo, eficiência, uma certa responsabilidade. Claro que de modo geral, né? Alguns empregos, como na publicidade, no meio artístico, você já vai comunicar uma coisa mais descolada, mais criativa, e aí você vai usar outros elementos. Então, ela te ajuda a fazer essa ponte. Então, ela diz para você, o que você quer comunicar? E você vai responder, eu preciso me vestir para tais e tais e tais situações. Então, nisso, ela vai te mostrar que tipo de look comunica aquilo que você precisa comunicar de acordo com a situação. Eu chamo isso de manifestação de amor ao próximo, porque você está dizendo ao outro a que você veio, né? As suas intenções, você está deixando isso claro. Eu dei o exemplo da questão dos cuidados que a gente tem que ter com essa questão da pele à mostra, porque não dá para comunicar em público uma sensualidade explícita, mas isso serve para muitas e muitas situações, né? Por exemplo, eu dei o exemplo na live anterior das meninas que foram cantar no louvor com calça dourada. Aquilo estava inadequado por quê? Porque no louvor você não está chamando atenção para você está chamando atenção para Deus. Você aponta para Deus de modo muito mais evidente do que, por exemplo, quando você casa, quando você é a noiva. A noiva, ela chama atenção para si. Deus está presente ali, obviamente, tudo aquilo concorre para Deus. Mas a noiva é a estrela do casamento, então ela brilha muito, quanto mais brilho, melhor, brilho na maquiagem, brilho no colo, tiaras e tal, aquela maquiagem bem maravilhosa. Então, reparem que o elemento situacional, ele é muito importante, porque se você vai para diante das pessoas em uma congregação que vão louvar a Deus e você está comunicando que é você que quer brilhar, a mensagem está completamente equivocada e você está faltando com o amor por aquelas pessoas, porque você não está ajudando aquelas pessoas a olharem para você e verem a mensagem correta, que é vamos louvar a Deus. Tem 1 milhão de coisas para falar sobre isso também. Sim, com certeza. No louvor e na condução de toda a liturgia. O pastor também, os diáconos, presbíteros, todos eles precisam comunicar a solenidade, a discrição e o respeito apropriados para aquela situação. E, finalmente, e aqui eu já vou olhar a hora. Meu Deus, não deixei a hora para pergunta quase. Vou falar rapidinho, então, do existencial, que foi o que ficou mais de lado na minha pesquisa, mas que é importante também. Você pode convidar 1000 madrinhas para um casamento e nenhuma vai ser igual à outra. Você pode ter 1 milhão de pessoas cantando lá na frente no louvor e nenhuma vai igual à outra. Por quê? Porque dentro desses esquemas, o que fica bem em mim e o que preciso comunicar nessa situação, existe junto também aquilo que você gosta, cores que você gosta, o estilo que você quer ter, personalidade que se comunica através de um brinco, de um óculos, de um anel. Aqui eu tô com um anel que tem uma presença maior, aqui eu tô com um anel delicadinho, cada um deles comunica diferente.
Mas eu tenho esses dois estilos. Eu tenho um estilo mais discreto, elegante, e eu tenho um estilo mais moderno, arrojado, e eu gosto de misturar, eu gosto de passar essa imagem junta. E já o meu kimono, ele comunica uma coisa mais, além de moderna, porque o kimono está na moda, ele comunica uma certa elegância por causa desse alongamento que eu falei, mas comunica também algo criativo, porque o kimono, ele vem de uma cultura estrangeira, né? Vem do Japão, é uma adaptação do kimono japonês. Tudo que é exótico comunica criatividade. Isso, eu estou dizendo para vocês então que a roupa que eu escolhi hoje, ela foi pensada levando em conta as três. O que fica bem em mim, eu gosto disso porque dá um alongamento. Eu gosto de passar uma certa elegância, uma certa modernidade, uma certa criatividade, porque são os meus estilos. Dito isso, vamos lá. 10 minutos para perguntas. Desculpem, falei demais. Manda aí, perguntas. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Obrigada! Então, esses óculos também foram pensados nisso. Olha, essa armação ela é mais moderninha do que a outra que eu usava. A que eu usava puxava meu olho para baixo, porque ela era um Ray-Ban mais clássico, que vinha até aqui, puxava tudo para baixo. Então, olha só, eu levei em conta as três. Ele é mais moderninho, então eu levei em conta o existencial, meu gosto. Eu tenho estilo moderno, eu gosto do gosto moderno. Levou em conta também o formato do meu olho, porque o meu olho, ele é mais caidinho e ele tem essa coisa aqui, marrom, que puxa. E ele também é marrom, que tá dentro da minha cartela. Esse marrom tá dentro da minha cartela. E no normativo, o normativo é que eu preciso usar óculos. E esses óculos, eles são perfeitos para o meu formato de olho, o formato do rosto, ele encaixa no meu rosto. Então levou em conta tudo, né? Levou em conta os três. A busca de um estilo seria também uma busca por sua verdadeira identidade? Olha, é complicado dizer dessa maneira, porque a gente tem que estar muito seguro da nossa identidade em Cristo. Isso precisa ser o mais importante para toda pessoa que é discípula de Cristo. Mas, levando em conta a diversidade de personalidades que Deus tem na sua igreja, claro que existe uma correlação entre a personalidade e os estilos. A gente só precisa tomar cuidado para não fazer uma correlação estreita demais e achar que você é isso e ponto. Porque a grande questão é você fechar, entende? Se você fechar a coisa, você já deixa de enxergar Cristo. Então você tem que enxergar mais a sua identidade em Cristo, deixar isso aberto para que Cristo seja o seu maior doador de identidade, para que Cristo diga a você de modo último quem você é, tanto na Bíblia quanto ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada com Ele. Ele precisa ser a palavra final. Então, esses recursos são úteis para você se encontrar em alguns aspectos, mas eles não podem ser a palavra final. Outra pergunta. Como descobrir sua cartela de cores sem ser consultoria? Não dá. Na internet você tem a cor da veia verde, cor da veia azul, cor da veia roxa. Eu não confio nisso, não. Muita gente diz que dá errado, em mim mesma é super complicado, parece que eu tenho todas as cores e a minha cartela é neutra para quente. E isso não tá dito. Na veia, a cor do cabelo também, às vezes você tem uma cor de cabelo que não tem nada a ver com o tipo físico que todo mundo diz que é o representativo de qual tal cartela. Então eu recomendo mesmo fazer a consultoria presencial. Amém, é isso aí. Sempre busquei correlacionar a beleza interna e externa.
Cláudio Pastro fala sobre o Deus da beleza, que é o nosso Deus. Deus que fez a beleza em tudo que ele é. Em tudo que ele fez. Isso, exatamente. O que olhar na hora de vestir quando você tem estatura baixa e é magra? Então, não dá pra falar assim. Falar desse modo, só com essas informações, levaria a essas dicas na internet que na consultoria elas não funcionam muito. Teria que ver todo o conjunto, entende? Por exemplo, eu não sou magra, mas eu sou baixa. E aí dizem que você usar saia midi com sapato baixo, achata, fica feio. Só que determinados sapatos eu gosto de usar. Eu gosto de usar minha bota preta com a minha saia preta. Porque aí o fato das duas serem pretas, parece que uma se conecta com a outra e faz o elemento de ligação. Então esqueçam essas dicas muito padronizadas, elas não dão certo. Elas têm uma visão muito estreita de harmonia. Norma, como perceber que a busca pelos estilos denotam pecaminosidade no sentido de fazer o que eu quero e gosto? Quando você perceber que as outras duas perspectivas estão ficando de lado, ou seja, você está procurando o que você quer e que você gosta em detrimento do que Deus diz em sua palavra e em detrimento do amor pelos irmãos. Então, sempre que você desconecta um dos aspectos e coloca ele acima de todos os outros, você está indo para o lado da idolatria, da pecaminosidade. Esse é o problema. Você tem que manter os três amarradinhos. E é óbvio que a beleza de Deus, a vontade de Deus, nesse caso, vai ser a mais importante. Mas isso não significa que você vai anular as outras duas, a não ser se aquilo que você quer ferir a vontade de Deus. Aí você já sabe, aí é mais fácil, né? Quando a gente fica na dúvida, a gente procede desse modo. Vê se isso para você tá naquilo que Calvino chamou de desejo excessivo. Você quer tanto aquilo que você até sacrificaria a sua vida com Deus por aquilo. Esse é o problema. Nenhum dos aspectos pode ser desprezado. Sim, venha Natal, com certeza. Não li Deus e o Estilista. Não li. Então não posso comentar. Gente, eu vou fechar a live antes que a live me feche, porque termina com 1 hora, não é? Então, olha, agradeço muito a todo mundo que veio, que assistiu. Vou deixar essa live salva no YouTube, como todas as outras. E que Deus abençoe vocês. E se vocês quiserem a consultoria online comigo, o link está na bio, viu? Na bio do Instagram. É só clicar lá e preencher uma fichinha do Google Forms que eu deixei lá. Tá bom? Um abração para vocês. Que Deus abençoe. Tchau!